gênios! Tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Stephanie e você está no Matemática com Esther. Hoje vamos falar sobre dois camaradinhas que caem muito em vestibulares, concursos, Enem e também em seleções de bolsas. Quer saber mais sobre eles? Então pega o papel e a caneta, que é bem após a nossa vinheta. Volta e vamos falar sobre esses dois camaradinhas. Mas, para que você não fique perdido, eu preciso esclarecer alguns termos deste assunto. E que termos são esses, professora? O múltiplos, divisores, números primos e fatoração. Afinal, o que são múltiplos? Múltiplo é o resultado da multiplicação entre um número e qualquer outro número natural. Olha só que interessante. Multiplicação. Tem uma ligação, certo? Então, toda vez que falarmos de múltiplos, estamos falando do resultado de uma multiplicação. Vamos ao exemplo. Eu tenho aqui o número 2 que eu escolhi, tá? Então, eu tenho 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Vamos até o 3 por enquanto, certo? Nós já sabemos todos esses resultados. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Afinal, o que tem a ver tabuada com múltiplos? Ó, se tem uma ligação de múltiplos e multiplicação, tabuada está diretamente ligados a eles, certo? Mas daqui, quem são os múltiplos, prof? São esses daqui, cara, ó. Resultado da multiplicação, né? Então, se eu quero representar, eu represento M de 2 é igual, quem são? 0, 2, 4 e 6. Existe algo também de extrema importância que vocês têm que entender e aprender, certo? Existem duas coisas importantes. O número de múltiplos é infinito, tá? O número de múltiplos é infinito, então não significa que acabou no 6. É infinito, vai além. E também todo número é múltiplo de 0, ok? 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Então, 0 ele é múltiplo de todos os números. Agora, que você está por dentro do que são múltiplos, vamos aprender o conceito de divisores. Mas, afinal, o que é um divisor? Dizemos que um número A é divisor de um número B quando a divisão de B por A é exata. Mas A, B, vamos usar números para descomplicar um pouquinho. Eu tenho, por exemplo, o número 4, que é o meu A, no exemplo que eu acabei de citar, e o número B, que é o meu 8, ok? A e B. Eu sei que A é divisor de B, vamos aqui, divisor de B, se ao dividir 8 por 4, dê uma divisão exata. Mas como é que eu sei que uma divisão é exata, professora? Vamos recordar. Uma divisão ela é exata quando o resultado é igual a 0, certo? Então, vamos lá. Quando o resto é 0. Então, eu tenho 8 dividido para 4. Se eu pegar 8 bananas e dividir para 4 pessoas, dá quanto para cada um? Isso a gente já aprendeu que dá 2. 2 vezes 4 dá 8 e aqui dá resto 0. Então, significa que 4 é divisor de 8, porque o resto da sua divisão é exato, é 0. Mas vamos lá, preste atenção. Existe uma estreita relação entre múltiplos e divisores. Se um número ele é múltiplo do outro, ele também é divisível por este número. 8 é múltiplo de 4. E o que é múltiplo, lembra? É o que faz parte da tabuada de outro número, né? É o quê? É o resultado da multiplicação de um número por outro. Então, 8 é múltiplo de 4, porque 2 vezes 4 dá 8, não é isso? E 8 também é múltiplo de 2, porque 4 vezes 2 dá 8. Então, significa que 8 ele é divisível por 4 e 8 é divisível por 2. Então, 4 e 2 são divisores de 8. Existe uma estreita relação entre múltiplos e divisores. Então, quando você tiver com dúvida, saber se um número é divisível por outro ou não, você vai olhar para a tabuada e vai descobrir se faz parte daquela tabuada. Se fizer,
pode ter certeza que a divisão é exata, ok? Tá curtindo o vídeo? Se você tá gostando desse vídeo, então já deixa o teu joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações, para que toda vez que um vídeo for postado no canal, você não perca nenhuma novidade. Falando em novidade, eu tenho uma novidade para você. Para os 100 primeiros seguidores e inscritos no canal Matemática com Esther, você vai conseguir o mapa mental da aula deste vídeo. Agora olha lá, você precisa ser inscrito no canal a partir da postagem deste vídeo e também me seguir no Instagram Matemática com Esther. Então não perca esta oportunidade, tá? Tá esperando o quê? Se inscreve no canal, corre lá no Instagram e já segue-me. Assim você vai conseguir receber um mapa mental desta videoaula, tá bom? Mas tem mais uma coisinha, por favor, coloca lá, @aprendendo com Esther. E assim eu vou ficar ligada que você se inscreveu no meu canal, está compartilhando e você vai ter direito a receber esse mapa mental. Sem mais demora, vamos voltar para o assunto. Você sabe o que são números primos? Não é o filho do seu tio. Chamamos de números primos os números que têm apenas 2 divisores. Você lembra que nós estudamos o que é divisores, né? Se você não viu essa parte do vídeo, então não adianta correr, ou você vai ficar totalmente perdido. Retorna aí um pouquinho esse vídeo e assiste o que são divisores. Mas se você está acompanhando até agora e sabe o que é divisores, então você também vai entender o que são números primos, que tem apenas 2 divisores. E que divisores são esses? O 1 e ele mesmo. Vamos aqui para um exemplo. Eu tenho, por exemplo, o número 2. Eu gosto do número 2. Número 2. Número 2 é um número primo? Vamos lá. O 2 divide para 1? Divide. Porque se eu dividir 2 para 1, o resultado vai ser 0, não é? O 2 divide para 2? Divide. Porque se eu dividir 2 para 2, o resultado vai ser o resto 0. Vai ser 1 para cada, não é isso? Mas será que 2 divide para 3? Não, 2 não divide para 3. É diferente, não pode dividir para 3. Então, o 2 só tem 2 números, tem 2 divisores, não é isso? Então, o 2 só tem 2 divisores. 2 divisores, nós sabemos que ele é um número primo, ok? E uma curiosidade, o único número primo par é o 2. Então, todos os outros números não são primos. Todos os outros números pares não são primos. Então, quer dizer que os números primos são só os números ímpares? Não é isso. É porque os números pares, eles têm 2 como divisor, um que é o divisor universal de todos os números, e o próprio número. Então, já vai ser 3 divisores. Esses números que possuem mais de 2 divisores, nós damos um nome a ele de números compostos, ok? Sabendo o que é número primos, vamos então entender o que é fatoração. Fatoração vem de fatorar. E o que é fatorar? É decompor um número em uma multiplicação de fatores primos. É o que, professora? É reescrever um número sendo a multiplicação de os números primos. Se você não entendeu nadinha, vou te explicar agora escrevendo, que fica mais fácil para você. Eu tenho, por exemplo, o número 10, tá? Número 10. Se eu quiser reescrever esse número 10 em forma de fatoração, eu posso escrever ele como sendo 2 e 5. 2 vezes 5 é uma multiplicação. E o que é fator, você lembra? Fator é o quê? São os termos de uma multiplicação. Então, esse aqui é um fator e esse aqui é um fator. 2 tem 2 divisores, 1 e ele mesmo, e 5 tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Por serem primos, nós dizemos que são fator de números primos, ok? Então, fatoração ou fatorar é escrever um número em forma de multiplicação sendo de fatores primos, ok? Agora que esclarecemos esses pontos extremamente importantes, vamos para o foco desta aula. Você sabe o que significa o MMC? O primeiro M significa mínimo, o segundo M significa múltiplo e o último M significa comum. Um múltiplo, você já sabe o que é. Lembra que a gente estudou? É um número que é o resultado da multiplicação entre 2 números, não é? Isso aqui é um múltiplo. O mínimo, a gente já tem uma noção que é aquilo que é pequenininho.
pequeno. E o comum é o que todo mundo tem. Ou seja, eu e você, nós somos brasileiros. Nós temos que somos em comum brasileiros, né? A nossa nacionalidade temos em comum, ok? Então, o que é o mínimo múltiplo comum? É nós pegarmos dois números, descobrindo os seus múltiplos, e entre eles, qual é o menor múltiplo? Existem duas formas de se fazer, ok? A primeira delas é usando o conhecimento da tabuada. Vamos lá. Nós temos o 2 e o 4. O múltiplo de 2 e os múltiplos de 4. Tá? Eu vou fazer até o 10 no 2, tá ok? Então, nós sabemos 2 vezes 2, ou 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. Vezes 9, 18. Vezes 10, 20. Ok? Não vou muito longe. No 4, eu vou começar pelo 1 também. Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. Olha para esses números aqui. Se eu te perguntar quem são os múltiplos em comum deles, não precisa ser o mínimo, os múltiplos em comum, você saberia me responder? Com toda certeza vocês me diriam que é o 4, o 8, o 12, o 16 e o 20. Certo? Você me diria que são esses 5 números que são os múltiplos comuns entre eles. Mas e o menor múltiplo entre eles? Quem é? Não é o 4? Então, nós dizemos que o MMC de 2 e 4 é o 4. Legal, né? Agora sim, essa aqui é a forma de usar a tabuada para você descobrir. E uma questão, por que é que eu não usei o zero? Porque o zero, ele é múltiplo de todos os números. Então, ele é comum a todos os números. Então, não é necessário usar ele, tá? Então, por isso que a gente começa sempre o MMC do 1, ok? Do número 1. Agora, uma questão bem interessante. Eu usei o 2 e o 4 de propósito, para você entender que existe uma propriedade do MMC bem interessante. Anota aí para você não esquecer. Quando nós temos o MMC entre dois números, onde um dos números é divisor do outro, tá? Um número é divisível ou é divisor do outro, esse número maior, que é divisível, vai ser o número que vai ser o MMC. O resultado. Percebeu? 2 ele é divisível por 4. Ou 2 é divisor de 4. Então, 4 é divisível por 2. Quando um número é divisível pelo outro, esse número se tornará o MMC. Isso vale para qualquer número? Para qualquer número, tá bom? Modo. Qual é, professora? Tem o modo da fatoração. Por isso que a gente falou da fatoração, tá? Que modo é esse? É onde a gente divide um número por fatores primos, decompondo ele e descobrindo quem é o seu MMC, o seu mínimo múltiplo comum, ok? Então, bora lá. Nós vamos fazer aqui a forma simultânea, que usa-se dois números para você saber a decomposição. Eu vou usar aqui o número 10 e vou usar aqui o número 20. Para você ver como aquilo que eu acabei de te dizer sobre um número ser divisível por outro, seu resultado é válido, tá bom? Então, bora lá. 10 e 20. 10 dividir para 2? Divide. Se você não sabe, olhando para o número, se ele é divisível por 2 ou não, esse é o mais simples, que é o 10, a gente já conhece. Eu tenho um vídeo aqui no canal que mostra divisibilidade, critérios da divisibilidade. Que é isso? Você consegue identificar se esse número é divisível por 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai, só de olhar para esse número. Então, aqui no link, né, da descrição, aqui na descrição eu vou deixar o link desse vídeo, tá bom? Voltando aqui. 10 dividir para 2? Divide. 20 dividir para 2? Também divide. Vou colocar 2. 10 dividir para 2 eu vou ter 5. 20 dividido para 2 eu vou ter 10.
Aqui entra o que é importante na decomposição, tá? Na fatoração no MMC. Toda vez que um número não for possível dividir por outro, você vai baixar esse número. Você só pode fazer ele quando for dividir, porque é fatores primos. Então, ele só vai dividir por 1 e por ele mesmo, ok? Então, 10 eu vou dividir por 2, mas 5 não. Então, o que eu vou fazer? Vou baixar o 5. Baixei o 5, 10 dividido para 2 vai dar o quê? Vai dar 5. Agora, 5 é um número primo, só vai dividir por ele mesmo. Então, eu vou colocar aqui 5. Vai dar 1, vai dar 1. Quando eu chego em 1, que é um divisor universal, 1 divide todo o número, certo? Você vai terminar. E o que você vai fazer? Eu decompus, em fatores primos. E eu vou fazer a multiplicação desses números, ok? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Essa propriedade aí, não é verdade? Se um número for divisível pelo outro, né? Qualquer número for divisível pelos demais, esse número vai ser o MMC, o resultado. Tudo jóia? Conseguiu compreender? Se sim, vamos continuar e agora você vai descobrir o que é o MDC. E o MDC, prof, o que é? Já sei. Se o MMC é o mínimo múltiplo comum, o MDC deve ser o mínimo divisor comum. Quase que você acerta. Mas, na verdade, o MDC é o máximo divisor comum. Que legal, não? Então, bora lá. O que é o máximo divisor comum? Eu vou usar os mesmos números daqui, o 10 e o 20, e fazer. Porque o MDC, ele é fatorado, é feito da mesma forma que o MMC, com apenas um detalhe de diferença, tá bom? Então, eu tenho 10 e tenho 20. E aí, você já sabe como fazer essa fatoração aqui, porque tá bem aqui, né? Eu vou dividir o 10 por 2 e vou dividir o 20 também por 2, que vai dar aqui 10. Também vou dividir aqui, vou baixar o 5 e vou dividir o 10 por 2, que vai dar 5. Concluímos aqui. Mas então é a mesma coisa? Não. Lembra que eu te falei que tem um pequeno detalhe? Que pequeno detalhe é esse, professora? É básico e simples. O detalhe é que o número que dividir simultaneamente os dois que estão aqui desse lado, ele vai ser circulado, certo? Esse 2 só divide esse 10, então não divide o 5. Esse 5 divide os dois números, não é? Esse 5 divide os dois números. Tá aqui. 5. Não é isso? E aí a gente vai multiplicar isso aqui, 2 vezes 5. Que nós vamos ter o quê? O 10. Não é? Esse número que é chamado de MDC. O maior divisor comum de 10 e de 20 é o número 10. Ok? Tem propriedades desse também, professora? Tem. Tem propriedades dele e tem o que nós chamamos de algoritmo de Euclides. É uma forma de fazer essa divisão aqui, essa fatoração aqui, só que parece um jogo da velha. Você quer aprender? Então eu vou te explicar. Mas antes, eu vou te dizer quais são as propriedades, tá bom? As propriedades do MDC são: entre dois números consecutivos, o MDC dele é sempre igual a 1. O que são números consecutivos? 2, 3, um número que vem logo em seguida. 3 e 4, um número que vem logo em seguida. Então, 4 é um número consecutivo de 3. Então, 3 e 4 são números consecutivos. Então, quando nós temos dois números que são consecutivos, o MDC deles vai ser sempre igual a 1. A segunda propriedade, você percebeu que nós tínhamos aqui o 10 e o 20. E o 10, ele é divisor do 20. E o MDC deles deu 10. Então, sempre que entre dois ou mais números, um for divisor do outro, esse número vai ser o MDC, tá? Diferente daqui, quando um é divisível pelo outro, ele é o MMC. Aqui é quando um é divisor do outro, ele será o MDC entre eles dois. Agora, falando sobre o algoritmo de Euclides, você vai pegar, vai fazer tipo um jogo da velha, vai dividir o maior pelo menor, certo?
20 dividido para 10 vai dar 2 e o resto aqui vai ser 0. Quando esse resto aqui for 0, quer dizer que esse quocientezinho aqui, quem vem depois, ele se torna o MDC dos dois números, certo? Jogo da velha. Divide o primeiro pelo segundo. O resultado, você vai botar aqui em cima o quociente, certo? E o resto aqui embaixo. Depois você ia dividir de novo. Mas como já deu o resto igual a 0, esse camaradazinho aqui é o MDC do seu resultado, ok? Então, a gente encerra por aqui a nossa aula. Se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa as notificações e segue-me lá no @matemática-com-Esther, para que você também tenha acesso ao mapa mental, tá? Não esqueci, tenha acesso ao mapa mental desta aula e fique por dentro de todos os assuntos. Tchau, tchau e até logo!